Alô, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Reinaldo. Boa noite, Carla. Tudo bem? A gen- Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, tudo jóia. É, a gente está aqui essa noite para fazer a live A Saga dos Pretos Novos, né? É a primeira live que o IPN está realizando nesse período de quarentena. É a primeira, eu não pretendo que seja de muitas, mas que a gente faça muitas para além do período de quarentena, não é? Gostaria de me apresentar. Eu sou Carla Marques, sou socióloga de formação, sou mestre e doutora em políticas públicas. Cheguei no IPN, no Instituto Pretos Novos, né? Em 2008, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, né? Da dissertação do mestrado, o IPN me impulsionou a trabalhar com a temática afro-carioca, e de lá eu fui fazer o meu doutorado a partir do circuito que tinha como objeto o circuito de herança africana, e do IPN não sai mais, né? É uma casa que quando a gente chega, a gente vai ficando, e é um espaço muito acolhedor, é um espaço de muita vida, de muita luta, né? É um espaço onde a gente se sente pertencente, né? De fato. E isso nos motiva a estar na resistência, para fazer com que o IPN seja cada vez conhecido e cada vez mais visível, né, no universo das culturas de matrizes africanas no Brasil, no Rio de Janeiro, mas também no universo de todas as instituições de patrimônio, memória e de cultura, não só do Brasil, mas do mundo. Gostaria agora de apresentar os outros convidados. Assim, uma questão importante, eu preciso falar e preciso. É uma fala importante nesse momento, que é essa live que a gente está fazendo hoje é uma live que ela é muito celebrativa. Apesar de nós estarmos no período de quarentena, né, por uma catástrofe sanitária, né, nós fizemos um esforço muito grande para não deixar que os 15 anos do IPN, do Instituto Pretos Novos, passassem em branco. Então, todo esse processo que a gente vai fazer agora no mês de maio, as lives, os cursos, é fruto de muito grande para saudar, né, e celebrar o Instituto Pretos Novos. Então, vida longa ao IPN, né, é muito bom fazer parte dessa equipe de pesquisadores, de técnicos, de, de trabalhadores da cultura, né, da memória, do patrimônio. O IPN é uma casa maravilhosa. Queria também saudar aos mais velhos, às crianças, fazer uma saudação especial à Mercedes, ao seu Petrúquio, a Raquel, a Rafaele, né, que são as três filhas, e a outra eu esqueci o nome, mas eu acho que é Michele, se eu não me engano. Mas depois o Reinaldo me conserta se eu estiver errado. Vou passar agora a palavra. A live de hoje, ela vai ter como temática a saga dos Pretos Novos, né? Que os pesquisadores vão poder desenvolver melhor com vocês. O professor Cláudio não vai poder estar presente porque está com um sintoma não muito salutar, de dor de cabeça intensa, dor no corpo, e vamos rezar para não ser Covid, né? Para ser apenas realmente uma enxaqueca. Ele me passou um zap ainda agora. Então, a nossa live de hoje vai ser com o professor Reinaldo Tavares e com o professor Júlio César Medeiros.
duas feras, gente, duas figuras super importantes, dos pesquisadores centrais da região portuária, da região da zona portuária do Rio de Janeiro, né? Então, Reinaldo, quem está aí, Reinaldo já chegou, Júlio, não sei. Reinaldo, passa a palavra para você, meu querido professor Reinaldo Tavares, se apresente, pode começar a sua explanação. Boa sorte. Obrigada. Opa, tudo bem? Carla, obrigado aí pela apresentação. Agradeço aí ao IPN por mais essa oportunidade, né, de estar passando aí um pouco daquilo que a gente angariou de conhecimento nesse tempo. A gente está pesquisando aí sobre a saga dos Pretos Novos. A gente começa aí em 2008 também, fazendo a nossa pesquisa. Bem, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Reinaldo Tavares, sou professor de História e arqueólogo. Sou formado em História pela Universidade Salgado de Oliveira. Sou mestre e doutor em Arqueologia pela UFRJ, Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista. Né? Sou flamenguista, sou umbandista, sou pai da Luísa, da Thaís, da Olívia, avô da Maria Helena, né? Casado com a Monique. Todo mundo, já sou quase figurinha fácil da região portuária do Rio de Janeiro, já que a gente está desde 2008 andando ali, andando pesquisando. E graças ao IPN a gente consegue fazer esse caminho longo de pesquisa na área da arqueologia, arqueologia da diáspora africana, arqueologia da paisagem e arqueologia histórica naquela região. Atualmente, né, a gente desenvolve as pesquisas arqueológicas no cemitério de Pretos Novos, arqueologia da paisagem da área do antigo bairro do Valongo, que vai compor aí um pouco dessa região que a gente conhece aí como região do Valongo, antiga região do Valongo, mas que na verdade são 3 bairros, né? Saúde, Gamboa e Santo Cristo, bairros atuais. Bem, a minha apresentação é essa, né? Agora, é claro que é necessário também agradecer a Mercedes, o Petrúcio, né? A Rafaele, a Raquel, a Gabriele, as meninas lá da família Guimarães, a todo mundo lá do IPN, todo mundo que trabalha lá no IPN. Saúdo, é claro, primeiramente aos mais velhos, aqueles que vieram antes da gente. Saúdo aí é claro, a ancestralidade toda que está em volta do Instituto de Pesquisa de Memória para os Novos. Né? E estamos aí. Vamos começar a nossa live. Né? É claro que a gente vai começar a falar um pouco sobre a saga dos Pretos Novos. E essa saga ela começa, no nosso caso, em 2008, quando a gente chega no na verdade, no IPN, e é acolhido, né, acolhido pela Mercedes, acolhido pela família toda. O IPN já tinha sido fundado em 2005, e em 2008 a gente começa a trabalhar a questão arqueológica. Mas eu chego lá como um recém-graduado em História, em busca de um cemitério, que um amigo comum, o Jorge Carlos, que é meu amigo de trabalho, falou comigo: Reinaldo, você que pesquisa cemitério, você que é um pesquisador da morte, dos cemitérios, né, da cidade, você que trabalha com esse negócio de cemitério há muito tempo, você conhece o cemitério de escravos que tem na Gamboa? Eu falei: não conheço. Conheço lá os cemitérios daquela região, mas não sabia que tem cemitério de escravos. Aí, não, vou levar você lá. Aí me levou um dia, né, foi até o dia de Zumbi dos Palmares, estava lá na comemorações de Zumbi, na Praça 11, e foi lá que eu conheci a Mercedes, né? Conheci o IPN e marquei um dia para ir lá no IPN. Desde isso aí, estou aí até hoje. Né? Carla, volto para você aí, para você fazer os seus comentários, você fazer aí a sua intermediação. Alô, Carla? Oi, pode falando. Estou te ouvindo. Está ouvindo? Então, estou retornando a você, já Tô fiz, sim. já fiz a minha apresentação e estou à sua disposição para a sua Então, agora eu direção aí. queria, Reinaldo, que você falasse um pouco das suas pesquisas, né? Porque foram feitas pesquisas seminais, não só para o cemitério dos Pretos Novos, materializando, né,
as nossas histórias, as nossas narrativas, as nossas memórias sobre os pretos novos, já no Instituto, né, já com o IPN, e queria que você falasse tanto da sua pesquisa de mestrado, como um pouco da sua pesquisa de doutorado, e depois espero que o Júlio possa falar sobre o livro dele também, A Flor da Terra, se ele conseguir chegar, porque hoje o sistema está muito carregado. E eu vou fechar falando sobre o Circuito de Herança Africana, né? Como o IPN é o grande impulsor. Vou falar um pouco da minha pesquisa de doutorado, né? Como o IPN é o grande propulsor desse circuito de herança. Tá? Então, eu vou passar para você falar um pouco da sua pesquisa e depois eu dou continuidade. Perfeito. Pode ser? Então, vamos lá. Bem, vamos lá. As primeiras pesquisas em arqueologia feitas lá no Instituto de Pesquisa de Memória e Pretos Novos, no IPN, na verdade, na casa da família Guimarães, ela não foi desenvolvida por mim, foi desenvolvida pelo Instituto de Arqueologia Brasileira, pelo IAB, né, que foi designado pela Prefeitura em 96 para dar o primeiro embate arqueológico, fazer o salvamento arqueológico daqueles ossos que estavam sendo expostos pela construção civil. A primeira pesquisadora a fazer um trabalho bacana ali, na verdade, um trabalho até importante, que a gente usa até hoje, foi a professora Lília Chauís Machado, já falecida, né, que, junto com o Instituto de Arqueologia Brasileiro, fez lá as pesquisas e, realmente, até o momento, né, era aquilo que tinha bem delimitado, bem marcado para o IPN. Mas o que acontece? O que acontece é que, em 2008, quando a gente chega no IPN, a gente vai se candidatar ao mestrado em arqueologia no Museu Nacional, havia também uma necessidade premente de preservar a região portuária, já que já sabíamos que ali ia entrar o Porto Maravilha, que aquela região ia ser toda descaracterizada, né, em função de várias obras, e era importantíssimo que a gente soubesse realmente o tamanho do cemitério, as dimensões dele, para poder preservá-lo. Era necessário o processo de preservação daquele local. Então a gente entra, né, com a pesquisa, com o apoio, evidentemente, do Museu Nacional, da UFRJ, né? Na época estava sendo orientado pela professora Tânia Andrade Lima, que foi a pesquisadora que desenvolveu também a escavação no Cais do Valongo em 2011, e a gente começa a trabalhar no IPN. Começa a fazer as escavações, por exemplo, que as escavações do IPN foram escavações realmente muito difíceis, porque o IPN, de repente, uma grande chuva, algumas paredes do IPN, parte do telhado cede, e foi necessário fazer uma obra de infraestrutura. Obra essa que demorou muito tempo, né? O IPN, com os seus parcos recursos, conseguiu fazer a obra tal, e quando o IPN terminou, tinha condições de funcionar novamente, a gente começou a fazer escavação. Essa escavação foi escavação manual, né? Era importante saber aonde a gente ia achar, dentro do IPN primeiro, o cemitério, já que o cemitério estava coberto, as casas estavam em cima, a gente não tinha visualização do solo do cemitério. A gente só tinha uma ideia pela cartografia, claro, pelo achado arqueológico de 96, como é que ele era. Então a gente começa a fazer a escavação interna no IPN, e a gente começa a ver o que era cemitério e o que não era. Até que a gente chega no solo do cemitério e a gente começa a ver os ossos expostos. Então a gente para ali naquele momento, a gente identifica o que é o cemitério e vamos para a rua. E na rua, então, a gente começa a pesquisar no leito das vias públicas circundantes, né, se eu tinha a conformação do cemitério, na via pública também. Porque existia a ideia, Carla, de que o cemitério estava no bairro todo. O cemitério era gigantesco. Em todo lugar que você cavava ali na região portuária, se encontrava alguns ossos. O que foi importante foi que a gente começou a ver nas obras da SEDAI, quando a SEDAI entrava, quando a prefeitura fazia buraco, né, quando as pessoas começavam a trabalhar na rua, a gente estava lá sempre olhando, sempre vendo, sempre buscando. A SEDAI entrava para fazer um concerto na via pública, a gente ia.
Mercedes ligava, Reinaldo, a cidade está aqui na rua, tal. A gente ia correndo para lá e fazia o que a gente chama de arqueologia oportunística. Desculpa, o acompanhamento oportunístico, e recolher alguma coisa que estava ali. É claro que, depois a gente viu que aqueles ossos que apareciam na via pública eram ossos bovinos, e a gente entendeu que ali eu tinha o mercado da Gamboa, né? Tinha um grande mercado ali, e a gente entendeu que esses ossos eram ossos provenientes de açougues da região, que não estavam encontrando ossos humanos com grande profusão na rua. Bem, então a gente começa a fazer sondagens, são buracos, ao longo da rua Pedro Ernesto, né? Das ruas, a Rua do Propósito, né? As ruas adjacentes ali, e fecha o quarteirão. E a gente encontra várias sondagens negativas, sem nada de cemitério, né? E até que a gente encontra outros sítios arqueológicos. Claro que depois a gente encontra o sítio de contato, Tupinambá europeu, e a gente encontra também um sambaqui, que é o sambaqui do propósito. Então a gente encontra, na verdade, 3 sítios arqueológicos naquele quarteirão do cemitério dos Pretos Novos. Com isso, a gente fecha a localização, a gente pega as plantas da cidade antiga, a gente vai com aparelho de topografia na rua, né? A gente vai medindo, tirando as marcações topográficas e tal, a gente faz todo o levantamento topográfico da região, em função daquela cartografia que existia do século XIX. E a gente delimita, então, um espaço onde o cemitério de Pretos Novos estava inserido. Pronto. Eu já tinha um espaço para ser protegido, né, que é o espaço da Praça da Harmonia, muito próximo à Praça da Harmonia, que, na verdade, era o filé mignon do que do que seria das obras de revitalização do corpo. Então, a gente conseguiu, então, delimitar um espaço e proteger aquele espaço para fins de preservação da memória dos Pretos Novos, de um novo sítio, que é um sítio de contato, né, entre tupinambás europeus, e um sambaqui, um sítio pré-histórico. Então, a gente entra com força ali e protege aquela região que está protegida até hoje. Hoje, qualquer intervenção arqueológica, qualquer intervenção física nas vias públicas, é necessário que haja o acompanhamento arqueológico e o bem patrimonial da União, na verdade, todo o processo arqueológico, o processo de patrimonização da própria União, já que a União, que é a detentora de toda a riqueza arqueológica que está no subsolo, ela está resguardada, né, por pesquisas arqueológicas. Bem, isso foi no nosso mestrado. No doutorado era necessário expandir isso mais, refinar mais o cemitério, né, cavar o cemitério. Agora a gente já não queria mais somente ver onde ele estava, a superfície, a gente ia escavar, a gente ia aprofundar o cemitério. E aí, já com uma experiência um pouco maior, já com pesquisas mais refinadas, a gente começa a fazer a escavação no cemitério de Pretos Novos. A escavação, é claro que não fui sozinho, não fui sozinho, né? Eu tive a ajuda do Nelson, que é o meu amigo, que foi o arqueólogo que me ajudou na escavação, né? A gente teve aí também o Andrei, o Xaxá, né? O Hugo, que foram também, que são mestrandos em arqueologia, estão terminando o curso deles de mestrado em arqueologia, e também estiveram com a gente ali, além da orientação, né, da professora Andréa Lessa, e, é claro, da professora Cláudia Rodrigues, do Museu Nacional. Com isso, a gente formou uma equipe bem coesa, uma equipe boa de trabalho, e a gente começou a fazer uma escavação muito demorada, muito lenta e muito importante, porque a gente começou a escavar o cemitério em si. A gente começou a entender o que era o cemitério de Pretos Novos. Situação difícil, porque muitos ossos, os ossos em várias etapas de processo deposicional, e a gente consegue identificar pelo menos 3 processos, né? O processo superior, que é onde as obras da construção daquelas casas, né, sobre o cemitério feriu o solo, né, onde eles estão numa parte bem perturbada. A segunda parte, um pouco mais abaixo, a gente encontra já alguns corpos com formações anatômicas, mas ainda muito mexidos ainda, e a 70 centímetros e 1 metro a gente começa a encontrar os corpos anatômicos já bem mais preservados.
é onde a gente encontra o nível da Baquita, né? Que foi, na verdade, foi o corpo, um esqueleto, né? Na verdade, que a gente consegue identificar, uma preservação boa, de uma mulher de aproximadamente 23 anos, uma jovem, uma moça, né? E que estava lá, depositado com mais quatro, no momento, com mais quatro corpos junto a ela. Então a gente entendeu, a partir daquele momento, que não era mais uma vala, como a gente pensava, que era vala comum, era um processo de vala comum, que as pessoas iam jogando, não. A gente viu que não era mais vala comum, e que sim eram enterros coletivos. Chegava, quando os corpos chegavam, abria-se um buraco e jogava, né? Todos entrelaçados, né? E fechava. Então é assim que a gente começou a entender o cemitério de Pretos Novos. E é claro que as obras de infraestrutura para a passagem do VLT nos proporcionou também um conhecimento muito maior. E no momento a gente começou a trabalhar, quando as obras começaram a ocorrer, do VLT que passa do veículo leve sobre trilho, que passa em frente aos Pretos Novos, a gente foi convidado, nós fomos contratados, inclusive, para acompanhar, como arqueólogo, né, acompanhar as obras. E ali a gente começou, então, a fazer na via pública o que a gente encontrava. O que foi sondagem? Né? O que foi sondagem no início do mestrado, na verdade, se tornaram grandes escavações durante o doutorado. Então, a gente conseguiu esgotar arqueologicamente a frente do cemitério de Pretos Novos, na rua Pedro Ernesto, e a gente viu tudo onde tinha a concentração dos ossos, que determinava do número 36 até um pouquinho 40. E com isso a gente consegue, então, refinar mais o tamanho do cemitério, a gente consegue ver como é que esse processo foi, e é claro que a gente começou, então, a inseri-lo na paisagem. Então, a gente conseguiu um dos pilares do doutorado, estava resolvido, e depois a gente foi para uma, claro, para trabalhar diretamente com outro processo, o processo da paisagem. Como é que o cemitério dos Pretos Novos ele se inseria naquela paisagem. E, através da documentação, a gente começou a ver que a gente está tendo um processo de chegada e de desembarque de cativos para o cemitério, na verdade, para o Lazareto, dos escravos. E, então, olha, então nós temos um problema aqui. A gente está tendo o desembarque em um local que está sendo um local um pouco diferente daquilo que a arqueologia, a partir de 2011, estava chamando de ponto de desembarque dos escravos na região da Gamboa, da região do Valongo. Então, a gente, pela documentação toda, a gente começa a ver que os pessoal estão indo para o Lazareto antes de ir para o mercado. E se está indo para o Lazareto antes de ir para o mercado, eles vão trabalhar. Esse cara está chegando em algum lugar, né? Então, quando a gente vai ver nas documentações, a gente encontra um processo diferente. Um processo de desembarque, que passa a ser feito na alfândega, e depois o processo, depois de ser feito todo o processo de trâmites de desembaraço alfandegário, eles são enviados para a região do Lazareto, que é a região da Gamboa. E aí eles são descarregados. Eles descarregam, então, as cargas de de arqueação de escravos passam a ser descarregados diretamente ali. E a gente começa a ver, então, a partir da geografia da cidade, depois a ver a partir dos mapas, a partir dos levantamentos históricos, que ali, então, uma grande quantidade de prédios que vão surgindo ali. Na verdade, o Lazareto vai aumentando, 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 né? Vai se desenvolvendo. Então, a gente tem um novo ponto de chegada de africanos para essa região, que faz um contraponto bem interessante com a ideia do desembarque único no Cais do Valor. A gente sabe, a gente começou a entender, então, que existia a chegada da alfândega, uma descarga no Lazareto, né? Eles passavam pela frente do cemitério de Pretos Novos, eram distribuídos, na verdade, as cargas de cativo eram distribuídas ao longo da Praia do Valongo, e, no nosso entender, o Cais do Valongo era um cais de chegada de comerciantes, de pessoas, um cais de saída também. Passou a ser um cais múltiplo, não um cais dedicado, como
imaginava até então um cais dedicado para a chegada dos cativos africanos. Então a gente modifica um pouquinho isso, essa relação, e a gente continua investigando isso até hoje, né? Então a gente consegue inserir na paisagem o cemitério de Pretos Novos, consegue inserir o lazareto, a gente consegue inclusive recriá-lo, né? Recriá-lo através de desenhos, de levantamentos cartográficos. A gente consegue recriar a paisagem do cemitério de Pretos Novos, da Rua do Valongo, né? E é claro que consegue ligar toda essa relação ao Cais do Valongo, mercado, cemitério e lazareto. A gente consegue começar a arrumar isso aí. Na verdade, isso não, a gente não está indo, não estamos indo contra nenhuma tese ou contra nada. Na verdade, a gente só está achando as lacunas, né, dessa história. A gente está começando a trabalhar com essas lacunas e começando a entender realmente o que é todo aquele complexo, né, complexo do que a gente conhece como complexo do Valongo. Termo esse, complexo que não é meu. Esse termo, primeira vez que eu uso esse termo, eu ouço o professor Cláudio Honorato, que brilhantemente entende que o que a gente chama de mercado de escravos do Valongo, na verdade, é um grande complexo. E eu espero que tenha chegado aí aquilo que você perguntou aí, Carla. Eu retorno a você para ver se você tem mais alguma questão. O Júlio aí. O Júlio. Olá, pessoal. Professor Reinaldo, boa noite, professor Júlio, tudo bom? O Júlio está aí, já viu o Júlio? Professor Júlio César? Reinaldo, eu gostaria de colocar uma questão para você que eu acho que. Oi, Júlio, tudo bom? Estou te vendo. Daqui a pouco ele abre o áudio. Reinaldo, eu acho que uma importante. Uma pergunta importante que eu acho que as pessoas devem estar se fazendo, né? Som. Você Saiu meu áudio? Oi, Júlio. Oi. Saiu, está saindo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Já vou passar para você a palavra. Ok. Assim, eu queria que você desse para a gente, se possível, Reinaldo, uma estimativa. Se você tem isso nessas pesquisas, se você conseguiu levantar o quantitativo, né, de pessoas que foram jogadas nesse grande campo que é o cemitério dos Frutos Novos. Se você tem uma estimativa, ou se aquelas primeiras estimativas a gente estava errado naquele processo, como é que você vê isso? Não, eu, na verdade, acho que é uma grande pergunta ainda a ser respondida. Cientificamente, eu não tenho condições de dizer e de afirmar quantos africanos foram inumados no cemitério de Pretos Novos. Não tenho condições mesmo. Nem como historiador. Primeiro que eu não me debrucei sobre os livros de óbito. O Júlio até se debruçou sobre os livros de óbito. Eu não me debrucei sobre eles, né, e para estudá-los de forma quantitativa. Até porque faltam livros, faltam páginas, faltam informações, tal, e não era, acho que não era essa questão ainda não foi muito bem estruturada. E segundo que arqueologicamente a nossa amostra é muito pequena. A gente fez uma sondagem muito boa, né, em um espaço de 2 metros quadrados, porque a gente não quis interferir. A gente acha que não devemos interferir com aqueles que estão mortos, que estão lá. Então, cientificamente, para entender o contexto do cemitério, a gente escavou. A gente entendeu o contexto, como é que foram feitas as deposições, né, como é que ele funcionava. Agora, a gente não teve cientificamente ainda essa ideia. Acho que é até um pouco difícil chegar a um número expressivo. Assim, é isso que eu ia te perguntar agora, se tem a possibilidade de se chegar a um número. Não, quer dizer, eu não acho que esse número seja fundamental para a gente denunciar, né, um crime contra a humanidade que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né, que foi a escravização de pessoas. Eu acho que
E isso a gente observa esse rebatimento até hoje, né? Que a É, gente tem. Pode falar. pô, cara, eu sinceramente, Pode... não é que eu não acho Ah, importante, não. Eu acho importante, inclusive, saber. Mas eu não ve, eu cientificamente, eu não tive essa preocupação. Não foi a preocupação do professor aham, Reinaldo, não foi a preocupação da arqueologia saber quantos existem ali, né? A preocupação foi da visibilidade ao cemitério, que foi o nosso grande questionamento quando a gente chegou em 2008. É, cadê o cemitério? E hoje a gente sabe onde está o cemitério, a gente vê o cemitério, a gente vê na verdade, a gente vê os restos mortais, não para apresentá-los como filme de horror, não para apresentá-los como claro. algo fantástico, algo escalafobético, mas sim como uma denúncia. Olha só o que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano por ganância. Né? E o nosso Exatamente. sonho, na verdade, é que nunca mais haja um cemitério de escravos, um cemitério de pretos novos, é que isso nunca mais, essa violência nunca mais seja, seja cometida na humanidade. Na verdade, a escavação arqueológica ela só se torna importante, na verdade, naquele momento, para a gente fazer essa denúncia. Porque se não fosse para denunciar, eu não teria feito escavação. Né? A escavação, na Uhum. verdade, ela é feita com um propósito científico, não de conhecer, não somente de ver, mas sim de expor aquele horror, de expor a violência cometida pelos seres humanos contra os seus semelhantes. Né? E é isso que a gente quer Porque na mostrar. Não é, medida que você mostra, que você denuncia, você está intervindo também, né, Reinaldo? Você está sim, é por isso que a intervindo gente para intervém que isso muito pouco. não aconteça mais e, né, está demonstrando também como a sociedade brasileira ela é fundada na violência, né, contra A outras sociedade brasileira pessoas. É ela é preciso violenta. que a gente... O Estado brasileiro sempre foi Como? violento. O Estado Exatamente. brasileiro sempre foi violento, desde o Império, desde a colônia, agora na República, agora nesse momento atual, ele continua sendo violento. Entendeu? O Estado brasileiro é um Estado violento, é um Estado que sempre se debruçou, né, sobre a opressão das minorias. E isso a gente está continuando mostrando Exato. isso. Né? Isso, acho que o processo dos coach novos é importante, é isso, é você mostrar. Olha só, gente, isso aqui foi feito, aquilo que você aprendeu no livro didático é muito mais profundo do que aquilo que foi falado. Porque enquanto a gente vê na teledramaturgia, né, lá o cativo ao lado, abraçando, tomando, vivendo no mesmo espaço, pelas, do que o senhor da casa, da casa grande ou dos grandes fazendeiros. Você vê que a teledramaturgia ela tenta trazer aquilo com uma suavidade, ela vai suavizar as relações e você acha até aí as pessoas acham que a escravidão ela foi algo Normaliza, né? aceitável. É, a teledramaturgia ela fez a televisão ela tornou isso muito soft, né? Muito muito leve. Na verdade, não foi nada leve. Foi extremamente duro, extremamente pesado, extremamente violento. E é isso que a gente quer denunciar. Acho que o trabalho feito pelo IPN, como instituto, ele é importante para fazer denúncia. O IPN só existe para denunciar. Acho que não existe, não tem celebração da escravidão. A gente não vai celebrar a escravidão. A gente não vai Aham, celebrar nada ali. A gente pode celebrar a memória daqueles que estão ali, né? E denunciar quão claro, violento foi entendi. o Estado e quão violento foi a sociedade. Obrigada, professor Reinaldo. De nada. Professor Júlio, depois a gente entra numa conversa. Professor Júlio, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Então, é um prazer estar aqui com vocês aqui nessa live aí de 15 anos aí do IPN. Sou o Júlio César, E não sou é que a gente professor de chegou, História. Júlio, Oi? não é que a gente chegou aos 15 anos? Pois é. Pois é, né? Parece que foi ontem que a gente estava aí. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Graças a Deus a gente está caminhando aí, né? Queria apresentar o professor Júlio César. O professor Júlio César é historiador, né? Escreveu um livro seminal sobre os pretos novos.
que é o livro A Flor da Terra. É um professor que vem trabalhando com a gente, com o Instituto, acho que talvez tenha sido um dos primeiros pesquisadores a chegar no IPN, assim que houve a descoberta dos vestígios dos ossos, né? Lá em 96, Júlio, depois você me corrija, por favor, se eu estiver dando algum dado errado. E, assim, o seu trabalho, Júlio, é reconhecido como um trabalho fundante da saga dos Pretos Novos, né? Da história dos Pretos Novos, da história do cemitério, porque, para além dele falar desse contraponto só, que é um contraponto importante, claro, né? Da vida, da morte, do medo, da questão da religiosidade, ele tangencia de uma forma muito, eu diria, com muita elegância, mas também com muita profundidade, as relações sociais que se davam naquele momento, né? As relações sociais absolutamente racializadas. Eu acho que você traz para o seu livro esse aspecto esse que vem sendo, de alguma forma, como o Reinaldo falou ainda agora, suavizado, mas eu acho que a gente precisa trazer novamente para os nossos debates, para as nossas discussões, né? Não a questão da raça, mas da racialização das relações. E aí eu vou passar a palavra para você expor, né, a sua chegada ao IPN, contar um pouco da sua trajetória enquanto pesquisador do IPN e falar das suas pesquisas. Professor Júlio, boa noite. Boa noite novamente, boa noite a todo mundo, o pessoal que está com a gente aí no Facebook. Bom, como eu disse no começo, né, estou feliz em poder estar aqui com vocês, ao lado do Reinaldo também, pesquisador aí nosso, ao seu lado também, Carla, que tem somado aí com a gente nessa luta aí, né, como você bem disse, chegamos aí aos 15 anos, eu estou feliz em poder estar aqui com vocês. O trabalho dos Pretos Novos, eu sempre, quando as pessoas me falam sobre o livro A Flor da Terra, eu sempre falo, acho que não é questão do livro, eu acho que o tema, né, o tema do Cemitério dos Pretos Novos, o que aconteceu, essa crueldade, essa maldade, essa violência que o Reinaldo falou, expôs, que você também falou, que é importante, né? Ele é importante por si só. Quase que fala... na história, a gente diz que a gente faz perguntas, né? O historiador, diante de uma fonte, ele pergunta às fontes, né? Porque toda fonte fala. Tudo pode também ser uma fonte, desde que você faça as perguntas certas. E os ossos, o cemitério, a localização, ainda não tínhamos as ossadas, né? O Reinaldo, graças ao Reinaldo, que fez o trabalho da sondagem de delimitação do cemitério, e, enfim, prospecção. Então, a gente não tinha tido essa oportunidade, mas aquele local falava quase que por si só, assim, como que diz assim, me pergunte algo, né? Me pergunte que eu quero responder. Eu estou aqui e eu quero falar, né? Eu quero falar. Eu acho que foi isso que aconteceu um pouco com a Mercedes quando ela comprou a casa e quando fez a obra descobriu isso aí em 96. Eu acho que foi um pouco isso. Eles sabe? E é como se eles dissessem: estamos aqui. Pergunte, né? Temos muito a dizer. Temos muito a dizer. E eu cheguei justamente, não fui o primeiro a chegar, teve outros pesquisadores da prefeitura, enfim, um longo percurso aí, eu já cheguei, a Mercedes já estava expert já sabia do cemitério e tal. E eu era muito mais jovem, na graduação de História, procurando um tema de monografia, quando alguém me falou que havia sido redescoberto um cemitério na Gamboa, e eu bati na casa da Mercedes, como se fosse hoje, bati na porta dela lá e comecei a conversar com ela, e ela ficou meio assim, falou, pô,
quem é esse cara aí e tal? Aí eu falava, eu sou estudante de História e tal, meu nome é Júlio César, e fomos conversando, e ela abriu a casa para que a gente pudesse ver ali, já não tinha ossada naquela época, porque o Instituto de Arqueologia já tinha levado, né? Então a gente não viu nada ali, e eu comecei a pesquisar. Desde então eu comecei a pesquisar e me apaixonei pelo tema e fui fazendo as perguntas. Fui fazendo as perguntas, né? Que eu acho que são as perguntas que todo mundo queria saber, né? Quem são vocês, né? E acho que, cara, é impossível a gente falar disso e não se emocionar, né? Porque eu me lembro, eu sei que nem todo mundo, cada um tem a, não estou falando aqui de religião, cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua, isso não se discute, mas todo mundo tem uma religiosidade, né? Religiosidade é aquilo que nos liga ao sagrado. E cada um tem a sua, todo mundo tem a sua, e todos têm uma forma de religiosidade, mesmo que diga que não, mas se relaciona com algo. E tem uma passagem que diz que o sangue de Caim clamou, né? Chegou até Deus e Deus cobrou isso. O seu sangue de Abel, desculpe. E ele falou: o sangue de Abel chegou até mim. O que você fez com seu irmão? E Caim responde: eu sou guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Então, ali no cemitério de Pretos Novos, cara, o que aconteceu ali foi um massacre. O que aconteceu ali foi um crime contra a humanidade. Milhares de pessoas estão sepultadas ali, de forma extremamente cruel, de forma extremamente como se não fossem pessoas, porque não eram realmente consideradas pessoas. O cemitério de Pretos Novos prova que eles não eram vistos como pessoas, porque ali tem lixo. Ali no mesmo extrato tem ossos de animais, tem vestígios de restos de coisas, né? No mesmo nível. Então, isso era um lixão, era descarte, porque eles eram vistos como coisas. E quando a gente fala nisso no livro, fica frio, né? Mas quando a gente vê em loco, a gente não tem como não dizer, não tem como não se espantar com isso, não se chocar com isso. E aí foi isso que eu fiz um pouco, né? Eu perguntei a eles, quem vocês são? E aí, essas pessoas, aquelas pessoas, né? Ou essas pessoas, não sei, elas são pessoas, cara, elas não são números, né? Até então, a história, a mesma minha, falando da minha área, na história quantitativa, que é o que eu fiz no livro A Flor da Terra um pouco, mas no cruzamento com o social, ainda estava muito pensando essa questão da quantificação, né? Quantos morreram? 5%, 10%? Né? Quantos vão morrer e tal, não sei o quê, de onde vieram? Mas acho que a gente tem que passar por isso e ver por trás de cada número uma pessoa. Então, ali, no finalzinho ali, que eu peguei o livro o último livro que a gente pôde pesquisar, né, da freguesia de Santa Rita, 6 anos ali, você tem 6.000 pessoas ali sepultadas. Fora outras podem ter sido lançadas ali também, né? Nesse período. São 6.000 pessoas, são 6.000 histórias, são 6.000 vidas, são 6.000 seres humanos ali, que foram jogados como animais, que foram jogados ali como coisa, como lixo. E quem são essas pessoas? São os africanos. São africanos, são a nossa herança, são a nossa raiz. É um povo, é uma pessoa, cada uma com uma história, cada uma com um modo de ver a vida, um modo de ser, que não pediram para vir. E a gente vê hoje que... E quando eu falo história, você me vê o tempo aí, Carla, por favor, também, por favor, porque eu começo a falar... Deixa controlando, tá tranquilo? Pode ir. Tá. Porque o que acontece? Quando eu falo de história, eu não falo de passado. A história não é passado. A história é presente. Quando você vai agora no trabalho do Reinaldo, e você abre a janela para o passado, você abre uma janela para o passado, você está olhando o passado. Você está olhando o passado e você vê aquilo que aconteceu, mas só que aquilo se repete. Então, no conceito africano, a história é cíclica. Então, o que acontece? Ainda há pessoas que são os novos pretos novos, sabe? Que ainda estão sendo vistos como coisas, que ainda estão sendo vistos como pessoas. Como coisas, pessoas não, como coisas. Que ainda estão morrendo nas favelas, que ainda estão sendo massacrados, que ainda estão sendo descartados, que ainda estão sendo vistos como números, que ainda não representam nada,
quando a gente vê agora essa Como os pandemia, matáveis, né? são os matáveis, somos alvo, somos dos primeiros a morrer. Nas comunidades existem ainda hoje milhares de pretos novos, milhares de jovens. O Reinaldo mostrou isso melhor do que a gente trabalhou só com livro de óbitos, mas quando ele pega ali e abre, você vê crânios de criança, você vê mandíbulas de criança, você vê corpo de mulheres, você vê são adolescentes. A Globo romantiza isso, como vocês falaram, não a Globo, né, no caso a literatura ou a imaginação, né, com aqueles negros altos e fortes e belos, né, atléticos, mas quando a gente sabe que a escravidão não foi isso, que no finalzinho da escravidão, nesse período aí, vai até 1850, a África está sangrando. E estão sendo raptados e comprados, né, entre aspas, crianças como homens. Adolescentes, são 20 anos no máximo, que a gente chama de homem ali, são 20 anos. O que são 20 anos hoje? Eu tenho 46 anos, o que são 20 anos? Né? O que são 15 anos? Moleques novos, crias. Então, e hoje está acontecendo isso também nas favelas. Nas favelas também nós estão sendo mortos também e sepultados, enterrados, como se não tivesse visibilidade e como se não existisse. Então, isso me chocou muito, porque cada vez que eu via E é impressionante, né, Júlio? Ainda hoje, a gente ainda tem as pessoas sendo sepultadas dessa forma, né? Ainda temos pessoas sepultadas dessa forma. Ainda temos sem nomes. Sem nomes. Famílias que não encontraram os corpos dos seus filhos. Famílias que não encontraram os corpos. Famílias que não puderam chorar. Porque, sabe, o mais importante, a vida é feita de estágios. A gente tem várias etapas na vida. A gente tem o período do nascimento, a gente tem o nosso desenvolvimento. Ela tem a puberdade, tem o ritual, né, dos 15 anos, a puberdade, em todas as sociedades, o casamento, tem a morte. E na morte, após a morte, segue um outro período que é chamado luto. E o luto é o período de você chorar os seus mortos, de você externar a sua dor sobre aquele que partiu. Mas não há como se fazer luto sem a materialização da morte. E a materialização da morte é o corpo. Perfeito. Se você não tem corpo, não tem morte. Se você não tem morte, você não tem luto. Aí, sabe o que acontece? É um luto ad eterno. Por que é um luto ad eterno? Porque nunca se concretiza. Você não é como alguém que você foi, sepultou, viu sepultar e passou pelo processo sociológico, psicológico do luto, da dor, do choro ou da perda, para depois ultrapassar o período do luto e retornar à sua vida. As comunidades africanas faziam muito essa importância do luto enquanto para tudo. Alguns teólogos não, historiadores, sociólogos também, antropólogos, chamam-se de suspensão da vida, né? Porque é o momento que você para tudo e aí você chora o teu morto. Ninguém toca nas coisas do morto, ninguém toca na vara de pescar, ninguém toca no material, nada, na esposa, nada. Vamos chorar o morto, vamos descobrir por que ele morreu. Depois de chorar ou de cantar... É uma espécie de interdição mesmo, né? Isso, para que depois... De objetos, de tempo, para que depois você recomece. Agora, se você não tem o luto, você não tem o recomeço. Então, hoje ainda tem milhares de pessoas que não podem ser sepultadas, milhares de pessoas que não podem chorar, milhares de pessoas que não têm a possibilidade de pegar o seu corpo, e vive no luto ad eterno. Então, a vida é um luto já. Então, essa é a dor do cemitério. É isso que é o problema desse cemitério, é não poder chorar os seus mortos, é não ser sepultado junto com os seus. Isso é uma crueldade tremenda. Então, essas pessoas, elas sofrem tanto a crueldade física, que é a violência física, que é a escravidão, porque a escravidão é uma violência, apesar das pessoas quererem amenizar a escravidão, ela foi cruel, ela foi violenta, ninguém escraviza ninguém na boa, você tem que partir para a violência, e depois ela é psicológica também, ela é uma manipulação mental que você precisa fazer. E você precisa fazer para fragilizar o outro, você precisa fragilizar o outro, diminuir o outro, você precisa fazer com que ele entenda que ele não é ninguém, você precisa cortar os seus laços sociais, para que ele ache que não tem saída, que a vida não tem escapatória, a não ser se submeter ao prazer do seu Senhor. Então, isso é uma violência tremenda do psicológico dessas pessoas.
que passaram por esse período da escravidão, que é violenta numa sociedade violenta. Agora, a questão que se dá ali no cemitério é que tem essa terceira parte da violência, que é a violência simbólica. O choro faz parte disso. A nossa possibilidade de se reerguer está na questão da gente parar e superar aqueles que se foram, ou que a gente guarde a lembrança deles em algum lugar. Mas quando a gente apaga, a gente não sepultando, a gente encobrindo, a gente fazendo o que nós fizemos, eles fizeram, na verdade, né? Encobriram, encobertaram, fingiram que não existia e descartaram o corpo inerte daquelas pessoas no solo. Mas o sangue delas, elas, de alguma forma, vieram à tona. Então, se não fosse eu, seria outro. Se não fosse eu, seria outro. Se não fosse a Carla, seria outro. Alguém ia fazer isso. Se não fosse a Mercedes, seria outro. Graças a Deus, está em boas mãos. Está em boas mãos, nas mãos da Mercedes. Graças a Deus. Mas, de alguma forma, sabe, isso ia acontecer porque é necessário que isso aconteça para que a gente depare com o nosso passado e nesse passado, a gente se encontre com o nosso presente. Entendeu? Um presente extremamente cruel. A sociedade brasileira, ela é cruel, ela é forjada na violência. Às vezes alguém se pergunta assim, por que o pessoal não reage? Por que o pessoal não se levanta contra isso? É porque nós fomos forjados na violência. Isso está no nosso DNA, em certa parte está no nosso DNA. É como se tivesse 10 caras assim para te enfrentar e você tivesse uma arma e falasse assim, quem vai ser o primeiro? Os caras falam assim, os 10 podem falar assim, pô, legal, o cara só tem uma arma e a gente vai partir para dentro, mas o problema é saber quem vai levar o primeiro, entendeu? E, na mesma forma, é o seguinte, quando você vê o teu amigo cair, quando você vê o teu pai morrer, quando você vê alguém que você gosta, isso de alguma forma te breca, entendeu? E isso a gente trouxe, infelizmente, porque a gente não foi, nossa sociedade não foi formada nessa ideia do amor e tal, não sei o que, somos iguais, não. Da sujeição, da humilhação, da ideia de coisa, da ideia de ser nada, você não é nada, e isso fica, de alguma forma, marcado na nossa sociedade. É tão notório isso. Eu acho que você está trazendo, Júlio, um elemento importantíssimo para a gente refletir aqui, né? Que a nossa sociedade, muitos livros e até historiadores clássicos e sociólogos considerados clássicos, né, falaram muito da cordialidade, né, da democracia racial, da cordialidade do homem brasileiro, mas quando a gente vê, não é nada disso, né? Eu acho que a gente precisa, o Instituto Pretos Novos, ele significa, ou ele ressignifica essa história de uma maneira muito atualizada, né? A gente não parou, na verdade, a gente não parou de matar negros durante 400 anos. E isso não tem teoria da democracia racial, do mito das 3 raças que dê conta. Né? A gente não parou durante 400 anos de explorar, né? É o que você falou, as pessoas, a gente tirou toda a capacidade de autoestima, inferiorizou para poder continuar explorando. E continuar dominando. Né? Então, eu acho que... E continuar dominando. E dominando, claro, uma estratégia de dominação mesmo. Né? Então, eu acho que essa live, essa história, ela não cessa. Ela não cessa. Não adianta a gente falar assim, vamos reverenciar, como disse o Reinaldo, vamos comemorar a herança, que de alguma forma eu acho que a gente tem que reverenciar, mas a herança é uma herança dura, resetar e falar, não, não tem daqui para frente se a gente ver esse processo. Se a gente não olhar, né, e não fazer, não estou nem falando de crítica, né, mas olhar e ver esse processo, onde ele começa e como ele é composto, constituído, né, porque senão a gente não vai mudar, a gente não vai dar uma trajetória diferente. Carla, eu acho que né? É o contrário, verdade. E eu acho o seguinte, essa violência ela é tão feita, tão bem feita, tão bem produzida, que ela faz com que essa pessoa que sofre a violência acredita que não sofre a violência.
Ele não Sim, sabe claro. que está sendo violentado, sabe? Ele não sabe que está sendo usado. Ele não sabe, não, mas não é culpa dele, não é culpa dele, não é dizer que ele é burro, nada disso. É Claro, porque claro. essa estratégia de violência simbólica, ela é muito mais poderosa do que a violência física. Porque, veja bem, a violência física da escravidão durou enquanto foi legitimado, esteve como legítimo o sistema escravista, que dizia que a pessoa era uma coisa, sendo que, na verdade, era uma pessoa. Mas, quando termina o período da escravidão, essas pessoas, ainda de alguma forma, continuam presas pelo simbólico, pelo pensamento da ideia da inferiorização racial que vai se instituir após o fim da escravidão. Porque a diferença, a única coisa que vai surgir vai ser a diferença de cor. Algumas pesquisas têm mostrado o número de pessoas com problemas mentais. Hoje nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a saúde da população negra. Saúde mental da população negra. Existem trabalhos brilhantes nessa área, de pessoas negras que desenvolveram problemas mentais, problemas psicológicos. E isso não é de agora, isso é uma herança também, talvez uma herança que a gente está gravado, sabe por quê? O corpo tem história. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, não, você pode trabalhar desde pequeno. Gente, não é igual. Não é igual os tipos de trabalhos, os corpos não são iguais. O nosso corpo é a nossa história. É o que a gente faz com ele, o que o trabalho faz com ele. Da mesma forma que eu trabalho, seja o que for que eu fizer, esse trabalho também me faz. Então, um homem que trabalha na carvoaria, um menino que está na carvoaria, ou um garoto que está num sinal pedindo dinheiro, ou uma mulher que está agora numa banca, ela não tem a mesma complexão física, não é a mesma estrutura. O corpo tem memória porque isso é passado. E dessa forma também, essa violência que nós sofremos durante os 500 anos aí, ela, de alguma forma, está introjetada dentro de nós. E não é à toa que a maioria dessas pessoas que no comecinho ali, do pós-abolição para a abolição, são pessoas negras, que estão internadas como loucos, na verdade, são ex-escravos. Muitos deles nem problemas mentais tinham. Os leprosários estão cheios de negros. Os manicômios estão cheios de negros ex-escravos, filhos de escravos, de crioulos, que mais tarde vão ser as penitenciárias. Então, se você pega as penitenciárias, 70% são negros, se você pega as favelas, 70% são negros, se você pega os manicômios, as casas psiquiátricas ou casas de cuidado para pessoas que têm problemas, dificuldades psicológicas, nem sei qual é o nome correto, porque também temos que ter cuidado com essas nomenclaturas, mas pessoas que têm algum tipo de problema psicológico, elas também são negras, e isso está carregado na gente, está introjetado na gente. De alguma forma, e é difícil a gente se livrar disso. E é por isso que a gente tem que falar, e eu acho que o Cemitério Pretos Novos está aí para isso mesmo, para mostrar, falar assim, olha, cotas, eu sei que esse não é o tema, tá? Mas cotas não é a favor, não, é direito seu. E escola não é a favor, não, é direito seu. Entrar no shopping, entrar é o direito seu, isso é direito seu. Seus antepassados deram sangue, seu sangue deles foi derramado nessa terra, e você não pediu para estar aqui. Você não está aqui de favor. Você está aqui porque os seus antepassados foram trazidos para cá, e foram escravizados e foram mortos. Isso é esse despertamento que é interessante a gente fazer. E cada vez que a gente vai ao encontro do cemitério dos Pretos Novos, ele diz isso para a gente. Entendeu? Que é preciso a gente levar essa história, levar essa semente, e que é preciso a gente ressignificar a dor, né? Acho que também é interessante isso. Por exemplo, não adianta a gente olhar só para o cemitério para dizer, tá bom, pô, coitado, sofreram, mas dá um novo significado. Aí cada um vai dar o seu, eu acho legal, porque lá no Cemitério Pretos Novos, lá no IPN, cada um vê uma coisa diferente. Tem gente que vai sentir esperança, tem gente que vai sentir amor, tem gente que vai acreditar que vai mudar as coisas, entendeu? Tem gente que vai chorar, eu não sei, mas vai ressignificar. É importante que tenha um significado, né, para essas pessoas, e que esse significado seja um significado que leve a gente superar esses problemas todos que nós temos aí, que vai levar tempo, eu sei. Mas se cada menino for alcançado numa favela, se cada menina for alcançada, se cada criança for resgatada, se cada jovem for consciente, se cada pessoa parar de falar besteira na internet, a gente está ganhando alguma coisa, a gente está vencendo alguma coisa.
Esperamos que nossos filhos não passem pelo que nós passamos. Nossos netos vivam num mundo melhor. Eu acho que essa é a minha esperança, né? Que os nossos netos encontrem um mundo diferente, né? Eu É não a sei nossa se eu estou sendo... esperança, né, Júlio? É não perder o pouquinho que a gente conseguiu conquistar. No outro dia eu estava falando sobre isso. Eu acho que a nossa luta é de avançar daquilo que a gente já conquistou nesses últimos anos e vem para não perder tudo, né? Para não perder. Eu gostaria de colocar o Reinaldo na roda aí. Reinaldo, você está... só para te avisar que você está na discussão. Queria saber se vocês têm algumas considerações, alguma consideração final a fazer, cada um de vocês. Olha, para depois tenho Sim. tenho sim. Na verdade, eu vejo que a cordialidade e a democracia, que a gente tanto preza no Brasil, na verdade, são falácias. São falácias sociais. Né? A gente nunca teve democracia no Fake news. Fake news, fake news. E você está vendo hoje o Supremo aí fazendo aí operação contra fake news, mas ele é verdadeira fake news. Você vê aqueles caras de toga. As fake news são muito mais antigas do que a gente. O cara ele é chamado de excelência, eles são excelentíssimos. O quê? Quem são excelentes? São excelentes em ludibriar, em fazer acordos, em vender sentenças, são excelentíssimos picaretas, isso sim. Né? A gente tem lá aqui no nosso Congresso, aqueles deputados, pelo amor de Deus, a gente vota nesse sujeito e eles não representam a sociedade, não nos representam, eles representam os interesses deles, interesses partidários, interesses das pessoas entre si. Nosso executivo a gente nem se fala. Se cair de 4 tiver um montinho de grama, ele só sai dali depois que a grama acabar. Né? A gente tem eles não são, não existe democracia no Brasil. Isso é uma grande falácia, uma grande bobagem isso, que botam em cima da gente, que tudo é contra a democracia, tudo é contra o seu, mas na verdade estão todos contra nós. O povo, na verdade, ele não tem como se defender. O nosso processo constitucional ele não dá defesa para o povo, não dá defesa para a gente. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso. E quando eu falo da questão do africano em si, da relação ao cemitério de Campos Novos, eu sempre tenho essa preocupação em dizer que os que estão ali não são escravos, não, são pessoas iguais a nós. Eles não são escravos, eles são indivíduos que sofreram uma violência, assim como nós estamos sofrendo também. Sim. Né? Ali eu tenho reis, tenho sacerdotes, tenho guerreiros, tenho chefes de família, tenho príncipes, princesas, né? Homens de uma inteligência muito maior do que a nossa, que foram abatidos por um processo de violento, assim como a nossa sociedade hoje em dia sofre, claro que num grau diferente. Os tempos são diferentes, as situações são diferentes, mas nós também sofremos essa violência. Mas também é violência, né? A mesma violência. O Estado nunca deixou de ser violento. O Estado brasileiro ele é violento. A sociedade brasileira ela é violenta por si só, né? A exclusão que é feita, a exclusão social ela é muito violenta, ao ponto de pessoas acharem normais esse número de mortos aí. Só vão morrer. A pessoa é normal morrer, não vão morrer não. O normal não é isso. O normal é a gente viver bem. Como se a morte fosse democrática, né? E ela não é democrática. Ela mata os mais vulneráveis. Claro, exatamente. Não. Todos iremos morrer, vamos concordar com isso. Sim. Mas nem todos serão tratados da melhor forma possível. O meu pai ligou um dia para mim e falou assim: meu filho, você reparou que quem tem dinheiro não está morrendo? Eu falei: meu pai, mas é sempre assim. Né? O Adilson lá da São Gonçalo ligou para mim: meu filho, que remédio que eles estão tomando? Porque os caras que têm dinheiro não estão ficando doente, não estão morrendo. Eu falei: meu pai, mas é assim, os tratamentos é diferente. Se a gente for olhar direitinho, a pessoa que se trata pelo SUS, que se trata pelo INCA, né, ela sofre uma violência terrível. Terrível. São os piores medicamentos, podem ser até os melhores profissionais, mas são as piores condições, os piores medicamentos,
né? E o cara que tem dinheiro, que tem uma sociedade que conseguiu se tornar elite nessa sociedade, tem os melhores tratamentos, os melhores hospitais, as melhores drogas que a gente não consegue. Então, a violência ela é econômica, ela é social, né? Ela não é só uma violência policial, uma violência do Estado. O Estado, né? O Estado por não fazer nada, também, por ele ser indolente, né? Ele se torna cada vez mais violento. Porque aquele que pode se proteger, se protege. Agora, aquele que não pode, não vai se proteger nunca. Né? Um Estado que ele faz questão de afirmar as diferenças, né? O pobre continua pobre, as Reinaldo, classes médias eu tomei continuam classe um média. tombinho, e estou voltando para cá agora, e assim, eu acho que queria ponderar um pouquinho sobre, vocês estão falando sobre coisas super importantes, né? Estão dando algumas dimensões importantes da nossa sociedade, inclusive sobre o tipo de democracia, né, a gente acha que a gente fala, vamos defender a democracia, eu quero também defender a democracia, mas a gente tem que ter a clareza que a gente está defendendo uma ponta da democracia, que é a democracia política, né? Porque a Sim. democracia social ela está esgarçada há muito tempo, né? Mas é o que nos gesta, ok. Eu acho que a gente tem mesmo que fazer a defesa da Constituição de 88, entendeu? Que é o que nos gesta também nesse momento. E queria. Faltam 5 minutinhos para a gente terminar a nossa live. Acho que a gente fez uma discussão aqui super rica. Passou muito rápido, né? A gente precisava assim, de mais tempo. Agradecer ao Júlio, ao Reinaldo, colocar para o pessoal que amanhã, para quem está nos assistindo, que amanhã a gente vai ter uma segunda live que vai falar sobre o medo social em tempos de pandemia, que eu acho que é um tema super pertinente, acho que vai ser bem legal. Vocês estão convidados também para assistir, a live vai ser comigo, com Alberto Costa Silva e também com Raida, o professor Raida, né? Professor Alberto Costa Silva e o professor Raida. E é um tema que a gente está sentindo essa necessidade de falar, né? Porque o medo hoje é o principal afeto que nos atravessa, né? E quais são as dimensões do medo, né? Em tempos de pandemia, onde a gente sofre, a gente está com uma catástrofe sanitária, nós temos uma catástrofe política, e nós temos uma catástrofe também econômica e social. Então, é importante a gente trazer essa discussão e o debate também, porque eu acho que faz parte, está no DNA do IPN, essas denúncias, essas discussões, e a gente não vai, nós não vamos nos furtar de falar desses temas. Queria saber se vocês têm alguma consideração final. Vamos para os agradecimentos, depois eu queria passar alguns informes. Ok? Bom. Reinaldo, Júlio, quem quiser. Deixa eu só me despedir do Júlio. Júlio, obrigado aí pela sua participação. Por um prazer te ver mais uma vez. Carla, é um prazer te ver mais uma vez. Prazer revê-lo, né? É isso. A gente espera que todo mundo aí se cuide, fique bem. Né? Um abraço para o Cláudio, que não participou, mas, poxa, foi uma pena, mas que se recupere rápido, que a gente possa ter ele mais uma vez aqui, que a contribuição dele seria também maravilhosa. Agradecendo ao IPN, é claro, pela essa live maravilhosa, por esse momento. E falando para o pessoal para ficar em casa, se cuida, se prepara, né? Que a gente vai ter dias muito difíceis ainda pela frente. Não, as coisas não vão ser simples, como a Carla falou, temos aí uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, uma crise de saúde. Então, se a gente não se proteger, se a gente não proteger nossas famílias, nossa saúde, a gente já saiu perdendo nessa. Né? Um abraço para todos e boa noite. Me despeço aqui de todos vocês e até a próxima. Beleza. Reinaldo, então, foi bom te ver aqui, cara. Saudade aí de você, do pessoal. Bom te ver também, Carla. Um abraço aí para vocês. Nossa, Espero que um vocês beijo no coração, querido. Fiquem bem, se cuidem.
Eu agradeço aí vocês pelo convite, a IPN, a Mercedes, o Petrus, o pessoal lá, a Rafael, todo mundo de lá, as melhoras aí também para o Reinaldo. E vamos marcar a próxima aí, foi muito bom. Passa muito rápido. Isso. Melhoras com o Cláudio, com o Cláudio. Cláudio. O Cláudio está doente aí. Pegou Covid? A gente não sabe, tomara que não, né? Ele me avisou um pouquinho antes de entrar que ele estava com uma enxaqueca forte, estava com alguns sintomas. Vamos rezar e torcer para ele se recuperar rapidamente. Tomara. Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, a presença do Júlio, do Reinaldo, da Rafaele, que nos ajudou a fazer a live, do Paulo, da Mercedes, que trabalharam nos bastidores aí para que a gente pudesse estar aqui, porque somos todos novatos, né, nessa coisa de live, mas a gente vai aprendendo. E queria, assim, dar três informes, né? O IPN ele vai, ao longo dessa quarentena, e para além da quarentena também, propriamente dita, nós vamos ter aí, possivelmente a gente vai voltar ao novo normal só lá para dezembro, talvez janeiro. Então, a gente vai disponibilizar algumas oficinas, e aí os meninos fiquem atentos que a gente vai solicitar a vocês, né? Porque nós não temos nenhum tipo de verba para custeio. A gente depende basicamente hoje das nossas pós-graduações, que estão, nesse momento, estão funcionando, mas não da maneira como a gente queria, né? Então, a gente está com a Pós de África 7 aberta. Eu estou lançando a Pós de Turismo Cultural e Educação Patrimonial para outubro. O Reinaldo também está lançando uma pós. Pode falar um pouquinho, Reinaldo, rapidamente, da sua pós? Sim, após que ela vai trabalhar com esse processo todo democrático, né? Movimentos sociais e processos democráticos. É uma pós mais voltada para a área de humanas, e que a gente ainda está esperando algumas emendas de alguns professores mandarem para a gente. Pois é. Mas eu estou tranquilo. Eu sei. Não, mas aí eu estou em dívida, mas eu mando esse final de semana, o Reinaldo. Não tem problema. Sem mas ela é voltada mais para, na verdade, para esse momento, né? Ela vai chamar, na verdade, ela tem um caráter mais voltado para ONGs, e para movimentos sociais. Ciência política também, né? Ciência política, isso, direitos humanos, né? E ela realmente é importante nesse momento agora. Na verdade, é uma pós-graduação que vai capacitar os profissionais a ter um olhar um pouco mais diferenciado desse momento e se preparar, é claro, para interagir com o Estado, para interagir com a sociedade de uma forma mais dinâmica e, é claro, dando ênfase aos direitos humanos e sociais. A pós de História e Cultura Africana já está lançada, ela já está com uma turma aberta, a gente só está esperando voltar ao novo normal para a gente conseguir realizar as sessões presenciais, né, porque ela está funcionando. E a pós de Turismo Cultural, ela já vamos abrir inscrições agora em junho, e a gente entende que essa retomada do turismo, ela vai ter uma retomada muito do turismo regional, do turismo local, muito do turismo cultural, e a educação patrimonial, ela vem nesse sentido, né? Está de impulsionar, né, o quão é importante a gente olhar para a cultura, né? Porque a gente produz de cultura, sobretudo nesse momento pós-pandemia, né? Que a gente vai ter menos dinheiro para viajar, que o dólar está alto. Nas nossas regiões, nas nossas localidades, a gente vive numa cidade muito próspera em termos de patrimônios culturais, então a gente vai trabalhar nessa direção. Então, já falei dos cursos e oficinas que a gente vai estar ofertando, que a gente vai ofertar.
ao longo desses próximos 4, 5, 6 meses. E queria também falar da nossa lojinha, né? A gente tem uma lojinha que vende produtos de IPN que são lindos, maravilhosos, camisetas, bolsas, um monte de produtos bacanas com a nossa marca. E a gente vai estar disponibilizando aí na tela o site para quem quiser olhar, dar uma olhada lá na nossa lojinha virtual, as nossas camisetas, as nossas bolsas, enfim, os produtos IPN, né, que apesar da gente não estar podendo abrir nesse momento o Instituto, mas a gente precisa manter o Instituto, então, por favor, entrem, dê uma olhada, o material é de super qualidade, os layouts dos produtos estão lindos, é feito para vocês, pensando no público do IPN, né? Então, dê uma olhadinha lá na nossa loja. E acho que não estou esquecendo. Sim, amanhã nós vamos estar aqui numa nova live também, às 8 horas, falando sobre o medo social em tempos de pandemia. Aguardo a todos, agradeço. E a gente se despede aqui. Um beijo em todos, se cuidem muito para a gente poder Valeu. passar por esse processo mais rápido. Até a Né? próxima. E saúde, Cláudio. Vida longa ao IPN. Um beijo em todos. Valeu. Fui.